Dando início aos nossos trabalhos, convido a ocupar a tribuna dessa Casa Legislativa o senhor Weller Pereira Gonçalves, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, que vai tratar do tema situação atual da empresa Avibras e de seus trabalhadores. O senhor tem 15 minutos para usar a tribuna, fique à vontade. Primeiramente, bom dia ao presidente, aos demais vereadores, bom dia aos trabalhadores da Avibras, os camaradas da direção do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, que representa os trabalhadores da Avibras, que estão aqui presentes nesta sessão de Câmara. Primeiro, agradecer ao espaço. Não é a primeira vez que o Sindicato dos Metalúrgicos utiliza a tribuna para estar falando em relação a este tema. Eu estive aqui utilizando a tribuna no ano de 2022, também no ano de 2024, e nós tivemos a eleição municipal no ano passado, então nós temos aqui uma nova configuração. Os vereadores que foram reeleitos sabem desta situação, então principalmente para os novos vereadores saberem da situação que passa os trabalhadores da Avibras, a situação desta empresa, que na nossa opinião é a mais importante empresa que a gente tem localizada aqui no município, e nesse sentido, qual é a responsabilidade de vocês, vereadores, e também do poder público diante desta situação. No ano passado, quando eu estava aqui, utilizando esta tribuna, estava aqui os trabalhadores da Avibras com uma faixa, que estavam há 12 meses sem receberem salários. Atualizada a faixa, hoje é 24 salários atrasados, ou seja, 2 anos que os trabalhadores da Avibras não recebem os seus salários. E é claro que eu vou, aqui ao longo do meu discurso, desenvolver principalmente tecnicamente a importância que esta empresa tem não só para o município de Jacareí, para o Vale do Paraíba e para todo o país. E quando a gente fala de Avibras, é todo um contexto político colocado pela importância estratégica que esta empresa tem. Agora, é importante a gente sempre ter no olhar que tudo que eu vou falar aqui desta empresa, quem são os que fabricam o produto? Por que esta empresa existe? Porque existe os trabalhadores que geram a riqueza e que são os responsáveis pelo fato deste mais de 60 anos existir esta empresa tão importante. E quando você vê os trabalhadores desta importante empresa com 2 anos sem salário, a gente sempre parte da perspectiva da situação real desses trabalhadores. A Avibras, ela existe desde 1961, uma grande geradora de tecnologia que a gente tem no nosso país. Empresa que fica localizada aqui no município de Jacareí. No ano de 2022, a Avibras ela entra com pedido de recuperação judicial e ela demite 30% do total de trabalhadores, 420 demissões, e de lá para cá a gente inicia uma luta que no primeiro momento foi em defesa dos empregos, onde fruto da luta e da mobilização dos trabalhadores junto com o sindicato, a gente tem êxito e a gente consegue o cancelamento destas demissões. No dia 9 de setembro de 2022, os trabalhadores da Avibras entram em greve porque a empresa começa a atrasar os salários. E esta greve, ela existe em curso até hoje e é uma das maiores greves existentes da história do nosso país. É claro que quando a gente fala de Avibras, a nossa cobrança, ela é para cima do governo federal, que é quem tem autonomia e quem tem a caneta na mão para efetuar as compras. Agora, nós achamos que os vereadores, principalmente de Jacareí, assim como a Prefeitura de Jacareí, também tem a sua responsabilidade diante deste processo, e nós achamos que todos vocês, vereadores, devem se somar na luta em defesa da Avibras e principalmente na luta junto com os trabalhadores para receberem os seus salários.
Hoje, para quem está trabalhando e recebendo em dia, a situação da classe trabalhadora brasileira está muito difícil. Agora, imagine para quem está sem salários. E é claro que quando a gente fala de Avibras, a gente entra também no tema da soberania nacional. Porque diante de toda esta crise existente na Avibras, o que está colocado é a empresa fazendo negociação para ser vendida para empresas estrangeiras. Nós tivemos no ano passado a Avibras negociando com empresa da Austrália. Nós tivemos interesse de empresa chinesa. E atualmente o que nós temos em curso é uma negociação com uma empresa da Arábia Saudita. E nós achamos que isso é muito preocupante. Porque se estas empresas que são estrangeiras querem adquirir o controle da Avibras, em primeiro lugar, estão de olho no acervo tecnológico que esta empresa tem. E se a empresa for vendida para o capital estrangeiro, nós estamos dizendo da possibilidade de não existir mais essa fábrica aqui em Jacareí no futuro. Em primeiro lugar, nós queremos o pagamento dos salários, mas nós queremos a Avibras funcionando, gerando emprego, gerando renda e toda a importância que esta empresa tem, não só aqui para o município, mas principalmente para a economia do Vale do Paraíba. E eu queria colocar aqui para vocês, vereadores, que todos os anos a gente faz um pedido para a Prefeitura e para a Câmara de Vereadores. Nós tivemos no ano passado o posicionamento na configuração da Câmara anterior, por unanimidade, dos vereadores dizendo que estão junto com os trabalhadores nessa luta. Mas tem uma coisa que na nossa opinião é muito pequena e que ainda não teve vontade política nem da Câmara e nem da Prefeitura de atender os trabalhadores da Avibras. A solicitação para que os trabalhadores que estão com 2 anos sem receber salário, minimamente tenha a isenção de pagamento das tarifas públicas. E isso, infelizmente, a Câmara de Vereadores não levou à frente. Um outro pedido, para que a Câmara de Vereadores, junto com a Prefeitura, agilize o fornecimento de cestas básicas, porque nós temos trabalhadores que se encontram em situação de vulnerabilidade porque não recebem os seus salários. E nós achamos que isso é muito pequeno, que vocês, vereadores, junto com a Prefeitura, têm total condição de atender. Eu sou de São José dos Campos. Inclusive, eu fui candidato a vereador pelo PSTU na eleição passada. E independente da sigla e da ideologia partidária, o que a gente vê durante a campanha eleitoral são todos os vereadores se posicionando, dizendo que está do lado do trabalhador, porque a classe trabalhadora é a maioria, a classe patronal a gente sabe que é uma ínfima minoria. E aí quando a gente pede minimamente a isenção de IPTU para os trabalhadores, e a resposta que a gente tem, que não é possível conceder por conta da lei orgânica do município, que tem que fazer uma discussão extraordinária, todo mundo está vendo a situação dos trabalhadores da Avibras, por que não fez ainda? E este é um dos pedidos que eu trago aqui oficialmente para vocês, e nós temos ali os trabalhadores da Avibras que estão nessa situação. O que precisa fazer para os trabalhadores da Avibras terem minimamente a isenção do pagamento das tarifas públicas? Aí vocês têm que responder. Depende de vocês que compõem aqui o Legislativo junto com a Prefeitura de ter a vontade política de estar fazendo isso. Porque aqui eu queria fazer um histórico. A Caoa Sherry, a montadora que se instalou aqui na cidade de Jacareí, que encerrou as atividades, que fechou a fábrica, o que a gente viu? Não só da Câmara de Vereadores, mas também a gente viu do governo do estado. Para a Caoa Sherry deram tudo. Então quando é para dar uma canetada para favorecer o patrão, a gente vê o entusiasmo de todo mundo. Quando é para dar uma canetada para favorecer o trabalhador, sequer resposta a gente tem. Então eu faço aqui essa pergunta para vocês, diante dos trabalhadores da Avibras que estão aqui. Vocês vão levar à frente essa discussão e vão garantir a isenção do pagamento de IPTU. Vocês vão se jogar para minimamente garantir cesta básica para esses trabalhadores que estão passando dificuldade ou não? Porque o que a gente vê é que o Sindicato dos Metalúrgicos, e a gente tem orgulho de estar nessa luta, principalmente para defender os trabalhadores, mas também para discutir essa situação da Avibras. O que nós achamos? Nós achamos que vocês, vereadores, assim como o prefeito, vocês devem fazer escândalo, porque a principal empresa de defesa que tem no país é localizada aqui nesse município, e nós estamos falando que a Avibras corre o risco de fechar.
Amanhã tem uma assembleia de credores, que a justiça convoca, diante dessa situação. E o que nós temos para o momento? O governo federal ameaçando a falência da Avibraz através da União e através do BNDES. E o que nós achamos? O governo federal, ele foi omisso. A luta dos trabalhadores da Avibraz começou no ano de 2022, quando o presidente era Bolsonaro. Hoje quem é presidente é o Lula. E o que a gente viu desses dois é que nenhum teve ainda coragem, pulso firme e vontade política de resolver os problemas dos trabalhadores da Avibraz. Agora, nós achamos que vocês, vereadores, pelo fato desta importante fábrica ser localizada aqui nesse município, tem que fazer escândalo. Vocês têm que ir para as redes sociais e fazer vídeo. Esta empresa que fica aqui nesse município está correndo o risco de fechar, até pelos argumentos técnicos. A Avibraz tem hoje cerca de 900 trabalhadores. Quando iniciou a crise, no ano de 2022, eram 1.400 trabalhadores. Então, se uma Avibraz volta a funcionar aqui no município de Jacareí, significa, além dos empregos, e a gente sabe que a cada emprego que existe na indústria, significa outras dezenas de empregos que tem em toda a cadeia de trabalhadores. Isso é muito importante aqui para a cidade, isso é muito importante aqui para o município, diante do processo de desindustrialização que a gente passa no nosso país. Então, nós achamos que é tarefa, que é dever de vocês, trabalhadores, estarem junto com os trabalhadores, e eu disse aqui a palavra escândalo, porque eu acho que é isso que a gente tem que trabalhar daqui para frente. Se a Avibraz fechar, além das consequências diretas que tem para os trabalhadores, porque processo de falência geralmente é de 20 a 30 anos para os trabalhadores receberem a totalidade das suas verbas rescisórias. Agora, fechar também tem impacto aqui para este município, porque quando a gente fala de indústria de defesa, a gente está falando também de geração de tecnologia. E aí, queria colocar uma outra situação. Esta crise da Avibraz não é de hoje. A primeira crise que a Avibraz teve foi em 1988. Atrasou salário. 30 e poucos anos atrás é a mesma situação do que a gente tem hoje. O que aconteceu em 1988? O BNDES, através do governo federal, emprestou dinheiro para a empresa para efetuar o pagamento do salário dos trabalhadores e para a empresa voltar a funcionar. Segunda crise da Avibraz foi no ano de 2012. Na época, a Avibraz ainda projetava o seu principal produto, que é o lançador de míssil, o Astros 2020. Empresa atrasou salário, os trabalhadores fizeram greve, o sindicato cobrou do governo federal e, na época, o governo federal antecipou a sua parte do que era um investimento para a fabricação desse novo produto. Com a injeção de dinheiro, pagou os salários e a fábrica voltou a rodar. E agora começa em 2022 uma nova crise. Por isso que o sindicato, ele defende a estatização da Avibraz sob o controle dos trabalhadores. Indústria de defesa tem que permanecer, tem que ser do Estado. Jamais vocês vão ver em nenhum outro país, como por exemplo Estados Unidos ou China, uma empresa do setor de defesa com essa importância que tem, correr o risco principalmente de ser entregue ao capital estrangeiro. E o Sindicato dos Metalúrgicos tem feito essa cobrança para cima do governo federal, e aí eu digo, enquanto sindicalista, quando a gente vê o trabalhador sem receber salário, a agonia que é, e o Lula foi presidente da República, foi presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, hoje é presidente da República. Então o Lula sabe o que é o trabalhador em greve passando dificuldade, e agora o Lula não tem a vontade política de pegar a caneta e de estar resolvendo esse problema. E nós achamos que vocês, vereadores, também têm que somar nessa luta. Quando a gente fala de defender que uma indústria de defesa seja do Estado, a gente não está aqui discutindo ideologia partidária. A gente está aqui debatendo a importância da empresa. É uma política de Estado. E do mesmo jeito que a gente cobrou o Bolsonaro, hoje a gente cobra o presidente, que é o Lula. Então eu queria deixar aqui, oficialmente para vocês, o que eu falo aqui nesse microfone da tribuna, é a voz dos trabalhadores da Avibraz, empresa localizada aqui em Jacareí, que estão nessa dificuldade que eu falei, e toda a situação que a empresa ela se encontra. Agora, eu quero aqui registrar este pedido. E nós queremos resposta de vocês, vereadores. Se alguém é contra, que se manifeste dizendo que é contra. Solicitação.
para que os trabalhadores da Avibraz sejam isentos de pagar o IPTU, isso é impossível da Câmara de Vereadores encaminhar? Nós estamos pedindo isso desde 2022, é o 4º ano consecutivo, e a resposta que tem é que não dá. Assim como a gente também cobrou do prefeito, e sempre é essa a resposta que tem. Então nós queremos que vocês se somem na luta junto com esses trabalhadores, nós queremos que vocês se posicionem, nós queremos que vocês estejam conosco cobrando do governo federal a estatização, porque a única forma da empresa voltar é se tiver aporte do governo federal, e nós queremos que vocês aprovem aqui uma lei concedendo a isenção de tarifas públicas para os trabalhadores da Avibraz. Argumento tem, 2 anos sem salário, e que também fornecimento de cesta básica para aqueles que estão em situação de vulnerabilidade. Esse é o pedido que a gente